Mas, irmãos, então vamos agora para o segundo vídeo desta lição de número 9, que estamos estudando, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. No primeiro vídeo, nós então estudamos a introdução e o ponto 1. E agora, no segundo vídeo, vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão dessa lição. Então vamos agora para o ponto 2, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Então, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Então, nós vamos falar daqui os judaizantes, vamos explicar, e depois os gnósticos e vamos explicar. Quem era o judaizante? Os irmãos não tinham ouvido ainda falar desse termo e agora vai ser explicado aqui. Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Assim, exigiu que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos: a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente, Gálatas 1, 6 a 9, não vamos ler esse texto aqui, e o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente contra a natureza graciosa da salvação. Disso nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. Então vamos ler em Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Diz assim, Paulo escrevendo à igreja na Galácia: Maravilho-me de que tão depressa passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora, de novo, também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. O judeu se convertia e o gentio também se convertia. Não tinha como Paulo abrir uma igreja para judeu e outra só para gentio. Os judeus continuavam, até por uma questão de serem judeus, algumas práticas. Circuncidavam seus filhos, guardavam o sábado, datas comemorativas do judaísmo, cumpriam. Os gentios se convertiam, e a orientação de Paulo é que não precisavam, eles não eram judeus, então eles precisavam seguir a orientação do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho de Cristo, como vimos como Paulo pregou, Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Aí, algumas dessas pessoas judias que se converteram se transformaram nisso que, teoricamente, a gente chama de judaizantes. Cristãos que queriam que o cristianismo tornasse como se fosse quase uma seita judaíca. Eu me converto, eu não sou judeu, mas eu tenho que praticar tudo que o judaísmo pratica. Então, isso não é Evangelho de Cristo. A salvação, como Paulo nos deixou, ele diz aqui, o legado é pela graça, não é por práticas nem do judaísmo, nem qualquer prática que até a própria igreja possa criar, longe do judaísmo. A igreja hoje pode criar uma prática, para você ser salvo, você tem 3 pulinhos para a direita, 3 para a esquerda. Não, isso não é bíblico. Eu sempre falo na igreja, eu dou dízimo, ou nós damos o dízimo, damos ofertas, ajudamos os mais necessitados, fazemos uma série de boas obras, vamos colocar assim, de coisas que a gente faz. Para ser salvo, pastor, por nome, escrevendo o livro da vida lá agora, meu nome está escrito, eu faço as coisas legais. Não, não é para isso. É porque você é salvo. Então você faz a vontade do Senhor Jesus. E não para ser salvo. E hoje, no século XXI, algumas igrejas querem ser ditas evangélicas, mas na verdade não são. Querem que você guarde o sábado, querem que você pratique outras coisas que é para o judeu e não para aquele que se converteu
sendo uma pessoa não judia, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo combateu isso e deixou esse legado para nós também de ensino para que nós combatemos hoje em dia. Ele diz aqui de uma forma intransigente, ele defendeu a fé cristã. E o segundo ponto que ele também defendeu, quem eram os gnósticos? Havia cristãos adeptos do gnosticismo, alguém que se converteu, mas trouxe essa coisa chamada gnosticismo. O que é gnosticismo? Ele vai explicar aqui. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã, que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Eu sou cristão gnóstico, sou superior aos outros cristãos que não são gnósticos, sou superior a todas as outras pessoas que não são gnósticas. Eu sou gnóstico, não sou cristão, também sou superior aos cristãos, sou superior a todo mundo. E nós vamos entender isso aqui. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo, e ensinava que o corpo é matéria imprestável. Heresia isso. Da implicação desse ensino, resultava a banalização da graça de Deus. Uma graça que não requer arrependimento, santidade, disciplinas espirituais, não é graça verdadeira. Vamos comentar isso aqui mais profundamente lá na frente. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados em princípio para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Seu legado para nós no século XXI, não banalize a maravilhosa graça de Deus. Então, o homem é constituído de corpo, alma e espírito. E Paulo fala isso aos Tessalonicenses, tendo a santificar todos. É um total. Então, eu não posso falar que esse corpo não presta para nada, porque esse corpo ele vai exteriorizar aquilo que lá dentro, o espírito e a alma, estão ligados a Deus. Mas a culpa não é do corpo, porque se o espírito e a alma não estiver ligado com Deus, não estiver buscando o Senhor, então eu vou fazer as coisas que são da terra. E aí não é o corpo que vai levar a culpa por aquilo que fez errado. Então o homem é um ser conjunto. Nós, metodismo pentecostal, cremos na tricotomia, corpo, alma e espírito, mas não vamos nem discutir essa questão de tricotomia. Corpo, alma e espírito. O homem é assim. Quando você acha que o corpo não presta e começa já que o corpo não presta, não precisa ter certas atitudes, porque aí vão gerando outras coisas. Eu aqui, por dentro, eu estou bem. Meu corpo está fazendo a coisa errada porque o corpo não presta. Não. Eu exteriorizo tudo o que eu sinto para este mundo através do corpo. Então as pessoas têm que olhar para mim, e esse corpo, como a Bíblia diz, é templo do Espírito Santo, e ver Jesus através de mim. Então, gnosticismo, não. Gnosticismo, errado. Não é coisa de cristão. O compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso, sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Atos 20:18. Vamos ver o que está escrito em Atos 20:18, meus amados irmãos. Eu sempre digo aqui, isso aqui é um estudo bíblico, não é um estudo de uma revista, apenas de opinião de um autor que escreve uma lição para nós. É um estudo bíblico, já cheio de versículos aqui para você ler e comprovar. E logo que chegaram junto dele, disse: vós bem saber, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. E vai ter a sequência que eu disse, é o texto bíblico em classe, onde Paulo fala sobre isso. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar uma coisa e desejar executar outra. Agir assim é viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e revesti-lo tanto na vida privada quanto na pública. Ou seja, como aprendemos na lição passada também sobre discipulado. Não adianta o ensino ou sabedoria teórica. Tem que ser a prática. Evangelho é para ser vivido. Agora, só vou viver o Evangelho se eu conhecer o Evangelho. A Bíblia é sagrada. Pastor, então eu preciso para um seminário. Não, um seminário é outra história.
Nós não estamos falando disso. Seja um bom frequentador da escola bíblica dominical, aprenda. Na nossa igreja, cada uma das igrejas, as duas congregações, tem um professor específico para dar aula, e eu, de vez em quando, de vez em quando não, né? De vez em quando é maneira de falar, de vez em quando é porque eu não estou sempre só num, às vezes eu estou na sede, às vezes estou numa congregação, e às vezes eu estou na outra. Então, lá ajudo e também falo alguma coisa no ensinamento da lição. Esteja presente, é um curso teológico aqui grátis, estamos na vida de Paulo. E aí você, como eu falei ainda há pouco, você lê aqui o que o autor disse, vai na Bíblia, lê o texto, você está batendo. Então, eu tenho que viver isso. Por isso ele diz aqui, o compromisso de Paulo não era com o homem, era com o Senhor. Ele viveu de uma forma humilde. Paulo não ostentava. Ele não ostentava financeiramente, não ostentava a sabedoria que ele tinha, não ostentava nada. Ele ostentava apenas a Cristo e este crucificado. Era ele. Ele é a escada de Paulo e você vai ver como Paulo vivia. Paulo não se sentia superior a outras pessoas por motivo nenhum, nem inferior. Ele se sentia como servo de Cristo, que dava um bom exemplo, que é isso que nós precisamos fazer no século XXI. Pregar a palavra, ensinar a palavra e viver a palavra. Viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o último ponto 3, que é Paulo apela aos líderes. Sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. É a subdivisão 1. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha um coração livre de avareza e de ganância. Avareza eu quero só para mim, ganância eu quero cada vez mais. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Pastor, então, Paulo dizia que o pastor não precisava receber o seu salário? Não. Paulo disse, digno é o obreiro do seu salário, não atais a boca do boi quando debulha, citando o texto do Antigo Testamento. O que Paulo dizia é o seguinte, ele estava pronto a ter. Tem o suficiente, amém. Tem o que comer, beber, louvado seja o Senhor. Viver normalmente. Ministério não é um lugar onde você vai chegar para enriquecer financeiramente. Infelizmente, algumas pessoas pensam nisso nos dias atuais. Não. É viver o Evangelho. A igreja pode ajudar. Nossa igreja metodista pentecostal dá uma pequena ajuda aos obreiros quando pode dar. Já houve um momento que não pode dar e os obreiros continuam trabalhando, mesmo sem recebê-lo. Deus vai prover. É lógico que o ideal é que a igreja sustente o seu obreiro. Mas nada de ostentação, de luxo, de isso, aquilo, não há necessidade disso. Vamos viver o Evangelho, viver a palavra. E isso ele deu exemplo, ele pode chegar à igreja e falar, eu nunca peguei nada de vocês, eu nunca me aproveitei de vocês em nada. A pessoa que chega lá e vai falar isso, a pessoa, não, Paulo, você chegou aqui, aí você exigiu isso, exigiu aquilo, fez isso, fez aquilo, você não... complicado, meu amado irmão. Nós estamos vivendo um outro momento, um século XXI muito difícil. Vamos olhar como obreiros de Deus, como servos de Deus, como homens de Deus, mulheres de Deus, como nos portar diante desse mundo tão difícil. Sobre o cuidado pessoal do obreiro. Estamos saindo aqui do desprendimento do obreiro, agora o cuidado pessoal do obreiro. Esse é um ponto importantíssimo, muito importante. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz, olhai por vós mesmos. Assim aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homem. Daqui a pouco nós vamos explicar isso aqui. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis para circunstâncias externas. Também muito importante essa parte. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. E às vezes a igreja não entende isso. Às vezes não é nem que o obreiro se acha um super-homem, a igreja acha que ele tem que ser um super-homem. Talvez até hoje, no século XXI, por tudo isso que se diz aí. Crente não pode ficar doente, crente não pode ter problema, crente não pode isso, crente aquilo. E as pessoas acham que o pastor, então, é esse então.
Pastor, se esforça, se esforça. Pastor, às vezes está enfermo e vai à igreja assim mesmo. Vai, acontece. Talvez o irmão também faça a mesma coisa. Mas veja bem, atenção, meu amado irmão. O pastor tem que cuidar primeiro de si mesmo. E não é que ele está colocando ele em primeiro lugar, a igreja, segundo Jesus, em terceiro. Nós estamos falando aqui de cuidados com a mente, com a alma, com o corpo. Porque se ele não estiver bem, e veja bem, dizer que as circunstâncias alcançam também o obreiro. Timóteo tinha um problema no estômago. Paulo tinha um problema de visão e depois um espinho na carne. Paulo chega a dizer que tinha deixado o Trófimo doente em tal lugar. Os obreiros de Deus, tanto no Novo como no Antigo Testamento, a Bíblia fala claramente que obreiros morreram. Eliseu teve uma doença no final da sua vida, o profeta Eliseu. O rei Davi teve um problema que ele tremia todo no final da sua vida. Homens de Deus também ficam doentes. Homens de Deus também passam dificuldade. Pastor, mas a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que crerem, então meu nome expulsarão o demônio, curarão gente. É verdade, meu amado irmão. Mas ali não diz, curarão todas as pessoas, em todos os momentos, em todas as épocas, e não vai ficar mais ninguém doente no mundo. Porque se fosse assim, agora na pandemia da Covid-19, as igrejas, os pastores entravam nos hospitais, botavam a mão na cabeça de todo mundo e todo mundo ficava curado da Covid e não morria ninguém. E por que não aconteceu? Morreram até servos de Deus. E isso não foi agora na Covid-19, em todos os séculos, em todos os tempos, os próprios apóstolos morreram, até a maioria deles foram mortos por Cristo, outros homens de Deus, mulheres de Deus, foram ceifados sua vida. Por que Deus não livrou? Não é isto. Há um propósito em todas essas coisas. Então, o obreiro, se ele pode cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente, é importante para que a obra de Deus continue. E ele diz, então já comentei, super-homem. Não somos super-homens. A Bíblia diz, Elias era um homem com a mesma paixão que nós. Ele tinha fé, orou, parou, ficou 3 anos e meio sem chover, mas ele era um homem igual a você e eu. Também teve as suas fraquezas, também fugiu de Jezabel. Então, alguns dizem até que ele teve depressão, porque ele pediu a morte. Não vou nem discutir essa parte, mas ele chegou a pedir a morte. E eu vou chegar e dizer que Elias, eu sou maior que Elias, eu sou melhor que Elias? Não. Nem chego aos pés dele como homem de Deus, o que ele fez para o Senhor. Então, eu também posso ter meus problemas. E você também, como obreiro, ou como servo de Deus, pode ter os seus problemas. O que a gente tem que fazer é buscar a face do Senhor e cuidar. A nossa parte a gente faz. A nossa parte fazemos nós. Quando não há mais jeito, aí chegou diante do médico, o médico diz, olha, você não tem mais jeito, você vai morrer. Deus vai e entra com a providência, tem a cura divina, um milagre, e assim por diante, meu amado irmão. E qualquer outro tipo de problema que você venha a ter. Então isso é muito importante. Eu vou só ler a última frase. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Essa é uma lição que fala de Paulo ajudando, cuidando, preparando os vocacionados. Amanhã, talvez você que tenha ou esteja ouvindo esse vídeo, Deus vai te chamar para ser um pastor, um obreiro da casa do Senhor. Também tem que cuidar de si, da sua família, para poder cuidar da casa de Deus. Sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Já falamos dos judaizantes, falamos dos gnósticos e tantas outras heresias surgiram naquele tempo e hoje continuam surgindo. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituído da misericórdia e amor. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem um compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando e protegendo-a. A ovelha é um animal dócil, mas porém, contudo, entretanto, frágil, que precisa ser cuidado. Davi cuidou, veio o predador chamado urso e Davi matou. Veio o predador chamado leão e Davi o matou. Ah, pastor, eu vou matar alguém com pastor, para não deturpar o rebanho? Não. Eu vou matar no sentido espiritual, em oração, em ensino. Então, Salmo 23 diz, o bom pastor leva as ovelhas ao pasto verdejante, a águas tranquilas. Ah, pastor, o que é o pasto verdejante hoje para nós? Aqui, meu amado irmão, Bíblia Sagrada. Se você tiver neste livro, você tiver
nas promessas deste livro, desta palavra, você estará seguro em Deus. Agora, não nas promessas que o homem faz e depois não pode cumprir e faz em nome de Deus. Muito cuidado, esses são os predadores que vêm atrapalhar o rebanho. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Como é que eu vou proteger o rebanho? Volto a dizer, ensinando a palavra. A lição passada tinha um ponto que dizia ensinar, ensinar e ensinar. Mas como essa lição diz, alguém tem que estar pronto a aprender. Para que eu possa ensinar, alguém tem que estar pronto a aprender e aprender. Vamos aprender tudo? Não. Só no céu quando encontrarmos o Senhor. Mas nessa terra temos a obrigação de procurar fazer a vontade do Senhor. Vamos à conclusão dessa lição maravilhosa. A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado, uma herança para os obreiros da atualidade. Eu disse que estava na introdução e estaria na conclusão. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcas importantes para nortear os ministérios vocacionais de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Então hoje, Deus chama alguém para uma obra de Deus, diácono, presbítero, pastor, evangelista, missionário, seja o que for fazer em nome de Deus. Tudo na Bíblia está escrito para esse ensinamento. Paulo deixou para nós um legado doutrinário. Cabe o obreiro ler, cabe o pastor ensinar e cada um aprender e crescer espiritualmente para que a obra de Deus não sofra uma solução de continuidade, mas permaneça e continue. Amados irmãos, estamos agora acabando esse segundo vídeo da lição 9. Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos gravando mais um vídeo. Paulo e seu amor pela igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.